Olá, sexta série, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Temos falado bastante nas aulas online sobre área de figuras planas, quadrado, retângulo, triângulo, losango. Agora a gente vai falar não só de área, mas também de perímetro. Escreva aí no seu caderno perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Soma dos lados da figura plana. Por exemplo, a soma dos lados de um triângulo, a soma dos lados de um quadrado, de um retângulo, de um losango. Então, são figuras planas. Perímetro. Perímetro é a soma dos lados dessa figura que você está estudando. Por exemplo, vamos supor que você tenha, no primeiro exemplo, um quadrado de lado, quadrado de lado 3 centímetros. Qual é o seu perímetro? Qual é o seu perímetro? Ah, espera aí, eu tenho um quadrado e eu sei que o quadrado tem todos os lados iguais. Vamos supor que eu faça um quadrado perfeitinho aqui, coisa que não vai sair, mas tá bom, só para representar num exemplo. Faça um quadrado bonitinho aí no seu caderno. Ah, esse quadrado ele tem lado 3 centímetros, né? Então, todos os lados do quadrado são iguais. A gente sabe isso durante as aulas. O quadrado tem todos os seus 4 lados iguais. Beleza. Agora, perímetro não é a soma dos lados? É verdade, perímetro é a soma dos lados. Então, para calcular o perímetro, basta você fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3. São 4 lados, não é? Então, nós temos 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12 centímetros. Ah, detalhe importante, perímetro é a soma dos lados. Representa como se você fosse cortar um quadrado feito de canudinhos e depois esticasse todos eles, como se fosse uma linha. Então você acha uma medida linear, é um comprimento. Então sempre que eu terminar exercício que fala sobre perímetro, eu falo em centímetros, eu falo em metros. Agora, quando eu falar em área, aí são duas dimensões. Base vezes altura, por exemplo, aí a gente fala em centímetros quadrados, metros quadrados. Já que eu puxei o assunto, em cima desse mesmo exercício, qual a área do quadrado? Escreva aí no seu caderno. Qual a área do quadrado? Vamos aproveitar o embalo, não é? Veja que o quadrado ele tem lado 3 e a área de um quadrado é lado vezes lado. São lados iguais, é lado ao quadrado. Então a área do quadrado será 3 vezes 3, 3 ao quadrado, que é 9. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Ah, você quer dizer o que então? Que se eu somar todos os lados de um quadrado, que é o perímetro, eu terei 12 centímetros. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Perímetro é a soma dos lados. Mais área é essa região interna do meu quadrado. Para calcular a área, nós temos que multiplicar os lados, que são iguais. Lado vezes lado. 3 vezes 3, 9 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então, sempre que a gente fala a área do piso de uma sala,
A área de um campo de futebol, a gente fala em duas dimensões. Por exemplo, um campo de futebol, você tem comprimento e a sua largura, multiplique que você terá a área. Duas dimensões, por isso a gente fala quadrados. Então, área é a região interna, enquanto o perímetro é a soma dos lados, só o contorno. Tá ok? Dá uma olhada neste exemplozinho que você vai copiar agora no seu caderno. Considere como sendo o número 2. Calcule o perímetro e a área de um retângulo de lados 3 centímetros e 4 centímetros. Opa, o retângulo tem lados diferentes. Vou fazer um desenho grosseiro aqui e você faz um desenho bonitinho aí no seu caderno, tá bom? Então vamos supor que esse seja o meu retângulo. Não é como o quadrado, os lados iguais. O retângulo, eu tenho um lado valendo 4 centímetros e o outro lado valendo 3 centímetros. Eu peço para calcular primeiro o perímetro, depois a área. Como que você vai fazer isso? Espera aí, perímetro é a soma dos lados, não é? Detalhe importantíssimo, se esse lado maior vale 4, que ele falou que o lado maior vale 4, e o menor vale 3. Agora veja, perceba que aqui é 4 centímetros, aqui também será 4 centímetros, concorda? São lados iguais. E este lado paralelo, 3 centímetros, esse também será 3 centímetros. Então tem que ficar esperto, hein? Qual é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então vamos somar 4 mais 4, 3 mais 3. Faça aí. Perímetro, 4 mais 4, mais 3 mais 3. 4 mais 4 não é 8? E 3 mais 3 não é 6, então 8 mais 6 será 14. Perímetro é a soma dos lados. É como se você recortasse aqui no cantinho e esticasse a linha. No total você terá 14 o quê? A unidade de medida utilizada no exercício foi centímetros. 14 centímetros. Mas o exercício também pediu para calcular a área. Fica esperto, área não é o contorno, área é a região interna. É o que cabe lá dentro. Qual é a área? Para calcular a área do nosso retângulo, você sabe de exercícios anteriores durante as aulas. A área do retângulo é só multiplicar a sua base vezes a sua altura. B significa base. A base do nosso retângulo é 4, muito bom, e a altura 3. Se você multiplicar, você terá 4 vezes 3, 12, e centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então a região interna é a área. Vale 12 centímetros quadrados, multiplica base vezes a altura. 4 vezes 3, 12 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. E o perímetro é só somar os lados. É como se você fosse comprar uma cerca para um terreno. Você comprou um terreno, aí você vai cercá-lo, você vai colocar arame aqui de um lado, do outro lado vem arame, aqui também arame, haja arame aqui também. O total de arame que você comprou para cercar o terreno é o perímetro, é a soma dos lados. Viu que legal?